sou Márcia Gama e hoje eu vou falar sobre o comandinho path_array. Então esse comando ele fica aqui na aba Home, na parte Modify, e logo abaixo do retangular Array, se você clicar na flechinha, você vai ter o path_array. Esse comandinho aqui na nossa tela, a gente tem uma polyline desenhada que vai servir como um caminho matriz, ok? Como um caminho para o nosso objeto. E aqui a gente tem uma line representando o nosso objeto. Essa line poderia ser qualquer outro objeto, poderia ser um círculo, um quadrado ou qualquer outro objeto que você puder imaginar. Eu escolhi a line só para representar, só para vocês conseguirem entender bem, tem? Ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vem aqui, path_array. A gente seleciona o objeto, que é a nossa line, damos Enter e selecionamos o nosso caminho, que é a nossa polyline. Aqui eu vou modificar, vou começar modificando, colocando o espaço entre eles de 150, porque estava 1, e 1 é um espaço muito curto. Vamos começar explicando associação, ok? Então, aqui a gente tem um objeto associado. Cada line dessa está associada uma à outra. Caso eu venha aqui e tire a seleção de associativo, o que que acontece? Elas se tornam linhas independentes. Então, eu venho aqui, Close Array. Então, agora elas são linhas independentes. Eu posso simplesmente vir aqui e apagar uma dessas linhas ou outra linha. Pronto, apaguei. Mas não tem como eu vir aqui, clicar em um objeto e voltar para aquela tabela que estava aqui, ok? Então, vamos redesenhar. Vamos voltar tudo, pronto. Chegamos no ponto inicial. Novamente, path_array, selecionamos o objeto, damos Enter e selecionamos o nosso caminho. Voltou ao espaço de 1, a gente está com o espaço de 1 aqui entre as lines, vamos aumentar para 150 ou qualquer outro número. O que que a gente percebe agora? Agora elas estão associativas novamente, percebe? Está selecionado aqui o associativo. Então, cada linha dessa está associada a uma outra. Não é possível você apagar qualquer uma das outras, assim, independente. Se você apagar uma, você vai apagar todas, ok? Quando elas estão em associativo. Novamente, aqui a gente tem um espaço de 150 e a gente percebe que aqui não chegou até o final, ok? Então, vamos aqui na aba Home e vamos medir para ver se ela realmente tem 150. Daqui até aqui, 150. Só que esse espaço final aqui, ó, ele é menor. Ele tem 95, percebeu? Então, o que que eu posso fazer? Vamos clicar no objeto para a gente voltar à nossa tabela. Ok? Essa é a vantagem de ser associado. A gente pode voltar e fazer a alteração que a gente necessitar, ok? Então, ela está em Measure, ok? O que que é Measure? Measure, ele divide o objeto conforme a disponibilidade de espaço. Então, a gente determinou aqui que o espaço entre um objeto e o outro seria de 150. Então, sobrou um espaço. Ok? Sobrou um espaço de 95. Caso a gente tivesse dividido, por exemplo, a gente vem aqui e coloca em Divide. Aí, o que que aconteceu? Ele dividiu em espaços iguais. Vamos clicar novamente. Ele dividiu o nosso objeto em espaços iguais, ok? Agora, o nosso objeto, ele tem tudo, espaço de 153, percebe? 153, 153, ele alterou a nossa cota, junto com o espaço que ele alterou, ok? Então, continuando, então a gente percebe que quando ele está em divide, ele altera o item. Por exemplo, se eu alterar a quantidade de itens aqui, colocar um número de itens, 28 itens. Então, aqui ele tem 28 itens com um espaço de 170. Novamente, ele alterou a cota, percebe? O que mais é possível fazer nesse comando? Então, você pode
alterar fileira, por exemplo, eu posso aumentar o número de fileiras, eu quero que haja 3 fileiras, e eu posso diminuir ou aumentar o espaço entre essas fileiras. Então, dessa fileira para essa fileira tem um espaço de 900, e desse início aqui até esse final tem 1.800. Eu posso alterar, eu posso deixá-los mais pertinho, por exemplo, colocar 700. E aí ele ficou mais próximo um do outro ali. O que mais é possível fazer? Vamos modificar aqui, vamos colocar um mesmo. Pronto, colocamos, voltamos o nosso desenho A1. A gente pode, base do ponto, a gente pode modificar a base do nosso ponto. A gente pode modificar a base do nosso ponto. A gente pode escolher, por exemplo, esse ponto. Ok? Então, ele foi para baixo. Novamente, base do ponto, a gente pode escolher o midpoint, ou a gente pode simplesmente voltar ao ponto original, ok? Outra coisa que é possível fazer nesse desenho é alinhar o item. Pronto, alinhamos a nossa line conforme a primeira linha. Então, essas são as possibilidades do Path Array. Então, esse é o Path Array. Eu fico por aqui, até a próxima e tchau, tchau!